A cremação, ela é permitida pela Igreja Católica? A cremação, ela é permitida pela Igreja Católica, mas ela não é aconselhada, né? E por quê? É uma coisa que é importante a gente entender, né? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Nós somos batizados, crismados. Este nosso corpo, essa nossa matéria, comunga. Nós recebemos o corpo e sangue de Cristo durante a nossa vida muitas vezes. Até o rito de encomendação de defuntos, né? A oração da encomendação diz isso. Senhor Jesus, o fulano que tantas vezes recebeu o vosso corpo nesta vida, que ele seja agora recebido por vós na eternidade. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós. Nós comungamos. Nós carregamos uma alma imortal dentro desse corpo. Por exemplo, uma mulher que é mãe, ela gerou vida neste corpo. Ela deu à luz a filhos que Deus confiou a ela. Então, nosso corpo, ele é sagrado. Às vezes eu vejo com muita tristeza, assim, gente católica falando isso. Quando eu morrer, pode me jogar em qualquer lugar. Pode me jogar num rio, me enterrar num pasto. Puxa vida, a pessoa não entendeu nada da dignidade que ela tem. Tem gente que fala, quando morreu, acabou, eu não sou mais nada. Não, mas pera lá. Pera lá. Os seus restos mortais, eles têm uma dignidade. Porque Deus habitou ali. Uma alma imortal habitou ali naquele corpo. Uma alma imortal que é única e foi criada por Deus. Ela habitou naquele corpo. Então, aqueles restos, eles são sagrados, eles não podem ser jogados em qualquer lugar. Por isso que a Igreja Católica sempre, desde o início, fez o quê? Reservou um lugar para sepultar os mortos, um cemitério bento. O que a Igreja faz desde o início? Ela benze um local, um campo santo, um território para ser cemitério. Não se pode enterrar simplesmente os cristãos em qualquer lugar. Então, a Igreja benzia um cemitério, preparava o túmulo, onde o sujeito seria ali sepultado. E aqueles restos ficarão ali até o dia da ressurreição da carne. Então, a Igreja sempre incentivou o quê? O sepultamento, para que se conservassem os restos mortais da pessoa ali, e também para que servisse de ponto de referência, inclusive para a família, para que a família se lembre de visitar aquele túmulo e rezar pela alma do falecido, em sufrágio. Por quê? Porque pode acontecer que aquela pessoa que faleceu esteja no purgatório e fique no purgatório anos e anos, necessitando das nossas orações. Então é importante que tenha um lugar como referência. Agora, a Igreja ela proíbe a cremação? Não. Se a família optar pela cremação, pode cremar? Pode. O que a Igreja não admite de modo algum é você pegar, por exemplo, as cinzas da pessoa e jogar no mar, jogar no rio. Se quiser cremar, recolher as cinzas e guardar as cinzas num local digno, num local adequado, numa capela mortuária, num espaço de oração. Por quê? Porque ali estão os restos de um filho de Deus. Essa questão do cuidado com os cadáveres era algo tão importante. E a Igreja sempre deu uma importância tão grande que, por exemplo, aqui no Brasil, na época do Brasil colônia, era muito comum sepultar as pessoas no piso das igrejas. Eles arrancavam as tábuas e sepultavam as pessoas dentro do espaço sagrado da igreja, para que no dia da ressurreição a pessoa fosse chamada por Cristo, né, o seu corpo fosse ressuscitado dentro da igreja. Então, o que acontece? Quando a gente morre, separa alma e corpo. Corpo para a sepultura, a alma para Deus. A alma que é imortal, ela está viva. Mas no dia do juízo final, alma e corpo vão se juntar de novo. Por isso que a Igreja pede que se conserve os restos, que se conserve os ossos, como a gente faz com as relíquias dos santos. Que a gente guarda os ossos, cabelo, a gente guarda tudo isso, né, nas igrejas. Então, o que é errado é fazer isso, é você pegar, cremar e jogar. Uma vez uma pessoa, numa paróquia que eu fui para fazer uma pregação,
um católico, um rapaz da paróquia, ele me deu um testemunho que eu guardei na cabeça, não esqueci nunca mais. Foi em São José dos Campos essa história. Ele veio e disse para mim, olha, minha sogra queria muito ser cremada. Eles foram, não tinham muita noção disso, cremaram a sogra dele, que era uma pessoa muito querida, ele gostava muito e tal, e ela queria ser jogada num rio, tal. Lá eles foram, cremaram e jogaram ela no rio. O dia de finados, os outros parentes que morreram, a gente visita o túmulo. E dela não tem um lugar para ir. Parece que a pessoa nunca existiu. Olha que terrível que é isso. Então, por isso que a igreja não recomenda, a cremação nesses casos. Se for cremar, que as cinzas sejam guardadas, certo?